Uma boa noite a todos, né? Isso é novo para mim também, da mesma forma que talvez para vocês está sendo a primeira vez, né? Que vocês começaram ontem a trabalhar dessa forma. Então a gente tem que se adaptando. Eu peço, sim, que vocês tenham paciência comigo, com os colegas de vocês e que a gente consiga, né, superar toda essa situação. E aí, vamos fazer um combinado aqui. O pessoal está perguntando aqui se eu vou gravar a aula. Eu nunca fiz isso não, tá? Vou ser sincera, mas coloquei aqui o botão para gravar. Vamos ver se vai gravar. Se ficar gravadinha certo, depois eu envio lá no grupo. Professor, que está assistindo. Eu queria pedir para vocês deixarem o microfone de vocês desativado, tá? Para não ter problema com barulho, para não atrapalhar. E quando vocês quiserem falar, vocês podem tanto ativar o microfone e falar, ou colocar aqui no chat. Eu prefiro que vocês falem, porque às vezes a gente está aqui empolgado, explicando, e não vou ficar toda hora olhando o chat aqui, tá bom? Vou ficar uma boa parte no quadro também, então prefiro que vocês falem. Professora, licença, né? Eu tento tirar as dúvidas de vocês e a gente vai seguir. Tranquilo, gente? Vamos lá. Eu primeiro quero falar com vocês sobre aquele cronograma que eu entreguei para vocês, com todas as nossas datas de aulas, né? Possíveis aulas até a prova do Enem, do IFES, desculpa. E aí, esse cronograma já perdeu algumas aulas aqui. Então, a gente vai tentar arrochar, né? Para recuperar, apertar um pouquinho aqui as coisas, juntar alguns conteúdos, mas vocês não vão deixar de ver nada do que tem aqui, do que é essencial para vocês fazerem uma boa prova, certo? Então, a gente perdeu aí umas aulas, a gente vai tentar recuperar o tempo perdido. Então, nós vamos agora para a terceira aula, lá do dia 19/3, seguindo o cronograma, que é operações com números reais, correto? Da última aula, ficaram 3 exercícios para serem corrigidos, que é o número 16, 17 e 18. Se vocês tiverem tudo certinho, vocês vão conferir comigo, tá? Esses exercícios, se der tempo no finalzinho dessa aula, a gente corrige. Se não der tempo, eu já está anotado aqui no meu planejamento. A gente faz a correção depois, tá? Eu gostaria de começar a aula explicando mesmo o conteúdo proposto para essa noite, tá bom? Então, nós vamos começar. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, que é exatamente o slide que eu coloquei lá no grupo mais cedo. Se vocês quiserem ir no celular, no computador, ou olhar aqui pelo compartilhamento, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês. E aí, vou explicando em cima disso. Certinho? Vamos lá. Antes de começar, efetivamente, a falar para vocês das operações entre números reais, eu quero revisar com vocês sobre os conjuntos numéricos que existem. Eu já até passei isso para vocês no quadro, na primeira aula, mas é sempre bom a gente estar retomando esses conceitos, porque vocês acabam esquecendo, tá? Então, acompanhe aqui comigo, vou tentar riscar aqui, só um momentinho, vamos ver. Aqui. Vou pegar a caneta aqui. Esse primeiro conjunto aqui é o conjunto dos números naturais, que foi o primeiro conjunto numérico que foi criado. E ele é composto pelos números mais simples que existem, começando a partir do zero. São todos números inteiros e positivos. 0, 1, 2, 3, 4. É um conjunto infinito. Mas ele é o menor, né, desses conjuntos aí, é o primeiro conjunto que foi criado, né? Esses números eram utilizados meramente para contagem, né? Aí depois, após o desenvolvimento, né, evolução da humanidade, das situações, o homem sentiu a necessidade de ter números negativos para representar, né, dívidas, profundidades, temperaturas negativas, entre outros exemplos. E aí, o conjunto dos números naturais ele foi ampliado e formou-se um outro conjunto numérico que se chama conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Então, nesse conjunto, nós só temos números inteiros, como o próprio nome já diz, mas a gente tem os inteiros positivos e os inteiros negativos.
Ou seja, para cada número natural, que são os positivos, existe um número simétrico a ele, que é negativo. Então, 1, menos 1, 2, menos 2 e por aí vai, certo? Então, esse é o segundo conjunto. Depois, o homem ainda sentiu a necessidade de trabalhar com outras quantidades que não eram inteiras, quantidades que representavam partes de um todo. Então, ampliou-se ainda mais esse conjunto dos números inteiros e aí foi criado o conjunto dos números racionais. Nesse conjunto dos números racionais, ele é mais amplo, né? Ele tem tanto número inteiro positivo como inteiro negativo, como todas as frações, todas as dízimas periódicas, que a gente já aprendeu que podem ser transformadas em frações, né? Que são as frações geratrizes. Todos os números decimais, que também podem ser transformados em frações, a gente vai ver mais daqui a pouco novamente. Então, esse conjunto é o conjunto dos números racionais. Então, gente, eu queria só deixar bem claro para vocês que às vezes os alunos confundem muito. Por exemplo, o número 2, ele é um número natural, que ele é inteiro, positivo. Só que ele também é inteiro e ele também é racional, tá vendo? Ele está dentro do conjunto dos inteiros, dentro dos conjuntos racionais. Agora, se eu pegar uma fração aqui, essa fração, menos 3 sobre 2, ela é racional, desculpa, ela é racional, mas ela não é inteira e ela também não é natural. Então, todo número natural, ele é automaticamente inteiro e também é racional. Já o contrário não vale, né? Podem existir números racionais que são naturais? Pode, professora, mas eu não posso garantir que todos aqui vão ser, né? De forma alguma, a gente tem essa afirmação. Vão ser inteiros ou vão ser naturais, tá? Aqui nós temos um conjunto que ele não está incluso, tá vendo? Ele não está incluso como o natural está dentro do inteiro, o inteiro dentro do racional. A gente tem um conjunto de números irracionais. Esse conjunto, ele é formado por todos aqueles números que possuem infinitas casas decimais. Não são as dízimas, tá, gente? Porque as dízimas podem ser transformadas em frações, como a gente já viu. Dízima é racional. Esse conjunto dos números irracionais, ele é formado por todas as raízes que não tem valor exato, já falei com vocês, número π, número e, e tem outros números aí. E a junção desses 4 conjuntos, que são os naturais, inteiros, racionais e irracionais, formam os números reais, que são todos os números que vocês conhecem. Eu não vou dizer para vocês que não existem números que não são reais, porque existem, eu já até falei com vocês, os números complexos não são estudados nesse nível de escolaridade que vocês estão. Mas existem outros números. Mas os números que vocês conhecem, que vocês lidam no dia a dia, né, na resolução de problemas e tudo mais, são todos números reais. Gente, se vocês não entenderam alguma coisa, pode interromper aí, tá? Eu vou dar continuidade agora. Isso é mais uma revisão, a gente já trabalhou isso, mas pode ter dúvida. Agora, antes da gente partir efetivamente para as operações com os números reais, eu queria recordar com vocês aqui umas coisinhas, né? Então, vamos lá. Um número decimal, ele pode ser sempre transformado em um número fracionário e vice-versa. Uma fração em um número decimal e um número decimal em uma fração. E dependendo da situação, vocês vão ver nos exemplos mais pra frente, a gente vai precisar de fazer essas transformações, tá? Por exemplo, eu tenho uma expressão numérica e nessa expressão numérica eu tenho 3 frações e um número decimal. Eu preciso resolver, multiplicar, subtrair, né? Fazer as operações aritméticas. Então, eu preciso transformar ou todos os números para decimais ou todos os números para fração, para ficar mais fácil para a gente fazer as operações. Então, por isso que vocês precisam, né, de relembrar isso aí. Essa primeira parte ela é mais elementar, né? Porque uma fração nada mais é do que uma divisão entre 2 partes. Então, para transformar um número fracionário em decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, 3/5, você vai dividir 3 por 5. Vai fazer a divisão, nesse caso vai dar 0,6, né? Agora, o contrário é simples, mas tem muito aluno que esquece, né? Então, vão lá também recordar com vocês. Para transformar um número fracionário em um número decimal, basta observar a seguinte regra. A regra é essa, gente, olha bem. O número 1,2, ele tem uma casa decimal. O que é casa decimal? São as casas numéricas que estão após a vírgula, né? E aí, olhando aqui, como que eu faço para transformar esse número em uma fração? Eu vou tirar a vírgula
então vai ficar o número 12 aqui ao invés de 1,2. E vou dividir por 10. Por que por 10, professora? Porque esse número só tem uma casa decimal, então vou dividir por 10. Tem um zero. Relacionaram? Ó, uma casa decimal, vou dividir por 10. Já o 0,15 tem duas casas decimais, vai ficar então 15 dividido por 100. Professora, você poderia colocar 0,15? Sim, mas 0,15 é a mesma coisa que 15. E eu esqueci de falar lá em cima, eu vou falar aqui embaixo também. Depois, gente, tem que simplificar, é obrigatório simplificar assim. Sempre que o resultado de algum problema, de alguma expressão, der uma fração como resultado, você precisa deixá-la na forma mais simples possível, tá? Porque quando você estiver fazendo um exercício lá na prova do IFES, você pode fazer o cálculo certinho. Achou 15 sobre 100? Não vai ter essa resposta lá como alternativa. Então, você precisa simplificar. No caso aqui, eu dividi por 5. 15 por 5 deu 3 e 100 por 5 deu 20. Agora, o número 2,242. Então, como tem 3 casas decimais, gente, eu estou muito ruim com essa caneta, tá? Releva aí. Eu vou dividir por 1000, porque o 1000 tem 3 zeros, tá? Então, fica 2.242 dividido por 1000. Simplifiquei por 2, não dá para simplificar mais, termina aqui. Correto, gente? Então, agora eu vou dar continuidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, né? Não ficar falando isso toda hora, não. Interrompa. Isso aqui pode até falar, professora, mas isso é muito simples, eu sei, mas é bom a gente resguardar, que todos saibam, que todos lembrem disso. Porque, gente, até no Enem isso aqui é cobrado. É algo que se estuda lá no primário, né, no máximo no 6º ano, e às vezes os problemas, eles não trazem o número escrito, usando símbolos, né? O número escrito. Eles trazem o número por extenso. E aí o aluno sente muita dificuldade em transformar isso para a linguagem numérica. Então, vamos lá. Leitura de número decimal. Número 0,3 que a gente fala, não é isso? A gente pode dizer que é 3 décimos a maneira correta de falar. Por que 3 décimos? Porque tem uma casa decimal. Depois, esse aqui, a maneira correta de falar não é 1,32, como todo mundo fala. É 1 inteiro e 32 centésimos. Por que centésimos? Porque tem 2 casas decimais. Esse aqui, 0,354, é 354 milésimos, porque tem 3 casas decimais. Correto? E esse aqui, 1,1052, vai ser 1 inteiro e 1052 décimos de milésimo. Por que décimos de milésimo? Porque já tem 4 casas decimais. Então, a gente foi até o milésimo aí, décimo de milésimo, depois centésimo de milésimo e por aí vai. Tá bom, gente? Agora, a gente vai efetivamente, né, recordar as operações, né, com números reais. Mas antes disso, eu vou interromper, que eu tô achando todo mundo muito quieto. Deixa eu olhar aqui. Se tem conversinha aqui no bate-papo. Alguém colocou que estava travando. Gente, alguém fala aí, por favor. Deixa eu perguntar aqui a Sofia. Vamos lá, Sofia, ativei seu microfone. Tá tudo certo, Sofia? Oi. Tá dando para entender? Tá. Aham. Então tá bom. Como ninguém escreveu aqui, vou continuar lá, tá, gente? Ok? Vamos lá. Compartilhar de novo. Espera aí, gente, um minutinho. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Ok. Subtração. Professora, mas isso é muito simples. Mas, gente, como a gente viu lá no início, no primeiro slide, que os números reais, eles contemplam todos aqueles números, frações, decimais, números positivos, números negativos, os irracionais, a gente precisa de recordar algumas regrinhas, algumas coisas com vocês. Então, nós temos aqui, ó. Primeiro,
uma expressãozinha numérica que envolve números positivos e negativos. Uma das maneiras mais simples de fazer é você agrupar, igual aqui. Tem menos 8 e menos 13 na expressão, então já junta os dois negativos, que dá menos 21. E repete o positivo, que é 5, então fica menos 21 mais 5. Quando chega nesse final aqui, você precisa de lembrar da regrinha. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Daquela regrinha, menos com menos é mais, não existe esse com, gente. Existe menos vezes menos, existe menos dividido por menos e menos somado com menos, tá? Esse com confunde muito. Porque aqui, por exemplo, ó, a gente tem menos 21 somado com 5. É como se fosse uma dívida de R$ 21 e aí eu vou lá e pago 5. Eu fico devendo ainda 16, tá? Então é assim que vocês têm que pensar. Igual aqui. Eu não posso usar a regra menos com menos, vai dar mais. O resultado não é positivo. Eu tenho menos 11 e menos 34. Então, eu tenho duas dívidas. Então, eu vou ficar com uma dívida maior de 45, tá? Só se tivesse uma multiplicação ou uma divisão aqui, eu iria fazer menos vezes menos, mais, menos dividido por menos, mais. Ok? Professora? Oi. Professora, não está aparecendo para mim. Licença. Para mim tá aparecendo um slide antes, para a leitura de um número decimal. Por isso que eu perguntei. Peraí, gente. Então, peraí. O meu também tá antes. Então, perdão. Eu perguntei, aí alguém falou, tá? Peraí. Adição e subtração? Tá. Agora foi. Igual me falando, gente, que é tudo novo para mim, tá? Igual aqui, ó. 0,345 mais 1,2. Nesse caso, são dois números decimais. Então, eu preciso, acho que vocês lembram dessa frase que os professores falaram para vocês. Coloca vírgula debaixo de vírgula. É isso mesmo. Por que vírgula debaixo de vírgula? A vírgula separa o número em duas partes. Na parte inteira e na parte decimal. Então, a gente tem que somar inteiro com inteiro e decimal com decimal. Então, aqui vai ficar 1,2 adicionado a 0,345. Vai ficar 1,545. Nesse último aqui, é a última expressão, a gente tem 3 frações. Então, a gente vai resolver aqui, como os denominadores são diferentes. O MMC, o mínimo múltiplo comum, é 30, né? O procedimento para tirar o MMC, acho que todo mundo lembra, mas se vocês não lembrarem, vão lá. Depois eu vou fazer aqui no quadro, mas deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Vai ficar 30 dividido por 6. Deixa eu pegar a caneta. 30 dividido por 6 dá 5. E 5 a gente multiplica por 2, que deu 10. Depois, 30 dividido por 5, que é 6 vezes 1, 6. E 30 dividido por 3, que é 10 vezes 2, 20. Aí depois é só resolver aqui, que fica 16 menos 20, que é menos 4, sobre 30, simplificando por 2, menos 2 sobre 15 avos, certo? Agora, anotem aí esses dois exemplos que a gente vai fazer aqui no quadro, tá bom? Vou fazer eles aqui no quadro para vocês. Deixa eu anotar primeiro. Três quartos mais 0,12 menos 5. Estão vendo aqui, gente? Estão vendo o quadro agora? Tá um pouco claro. Tá um pouco claro, é a luz do meu quarto. Vou tentar abaixar aqui, chegar um pouquinho para trás. Peraí, vamos ver. A gente vai fazer o contrário. Vou tentar não escrever muito nessa parte aqui, né? Para cá tá mais claro isso. Então, a gente tem uma fração, um número decimal e um número inteiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir o que a gente vai fazer nesse caso. É transformar a fração para decimal ou decimal para fração. Eu aconselho transformar o decimal para fração, que eu acho que é mais rápido. E quando se a gente decidir transformar a fração para o decimal, o que pode acontecer? Dá uma dízima periódica e o resultado não vai dar um resultado exato, vai dar aproximado, tá? Então, vamos fazer aqui no cantinho. 0,12. Como eu lembrei
relembrei vocês, tem duas casas decimais. Então, vai ficar o quê? 12 sobre o quê, gente? Sobre 100. Aí, a gente já pode simplificar para colocar lá simplificado. Vou dividir por 4. 12 por 4, 3. E 100 por 4, 25. Então, já vou colocar lá 3 sobre 25. Então, vai ficar 3 quartos mais 3 sobre 25 menos 5 sobre 1. Por que vai ficar 5 sobre 1? Porque o 5 ele é número inteiro, daí a gente pode colocar denominador 1, né? Aí agora, a gente vai ter que tirar o MMC entre 4 e 25. O procedimento é esse aqui, ó. A gente vai fazer uma divisão simultânea, né? Divide por 2, dá 2, dá 25. Por 2, dá 1, dá 25. Por 25, 1 e 1. Agora é só multiplicar todos os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 25, 100. O MMC deu 100. 100 dividido por 4 é 25. 25 vezes 3, 75. 100 dividido por 25, 4 vezes 3, 12. E 100 dividido por 1, 100 vezes 5, 500. Então, gente, somando aqui, vai ficar 75 mais 12 dá 87. 87 menos 500 dá menos 413, né? Sobre 100. Correto? Alguma dúvida aqui? Podem falar. Tem alguém perguntando se eu vou colocar o slide no grupo? Já está no grupo, desde hoje à tarde, tá bom, gente? Continuando aqui. Vocês acham que tem necessidade de vocês anotarem? Não, a aula está sendo gravada, depois eu coloco ela no grupo também, tá? Para a gente não perder tempo. Vamos lá. Agora, alguém pode falar para mim aí o outro exemplo? Para eu não ter que abrir de novo aqui? Estou esperando alguém falar para mim. Pronto? Isabela? Sofia? Zero vírgula 44. Gente, antes de fazer essa expressão aí, eu já vou transformar a dízima periódica em geratriz. Então, a gente tem 0,44, vou deixar aqui no cantinho, mais 5 sobre 18, menos 3. Essa é a expressão, tá bom? Vamos lá, então. Primeira coisa, a gente vai transformar essa dízima periódica 0,44 em uma fração. 0,444 é uma dízima periódica de período simples. O que é isso, período simples, gente? Ela só repete um número. Então, a gente vai chamar ela de x, que é a fração geratriz que a gente quer encontrar. Como eu já ensinei isso para vocês, como ela repete um número só, a gente vai multiplicar ela por 10 e aqui também vai multiplicar ela por 10, né? Porque repete o número. Se repetisse 2, ia multiplicar por 100 e assim sucessivamente. Então, aqui vai ficar 10x e aqui vai ficar, a vírgula vai andar uma casa para a direita, então vai ficar 4,444. Agora, nós vamos subtrair a equação maior pela menor. 10x menos x dá 9x. 4,444 menos 0,444, essas casas vão todas zerar depois da vírgula. 4 menos 0 sobra 4. Então, aqui a gente tem que 4 é igual a 9x. A gente vai passar dividindo por 9. X vai ser 4 nonos. Certo, gente? Então, guarda esse resultado aí, que essa dízima periódica, ela equivale a 4 nonos. Aí agora a gente pode voltar e resolver a expressão numérica. Vamos fazer. Ó,
Então, no lugar do 0,44, a gente coloca 4 nonos, mais 5 sobre 18, menos 3 sobre 1. Então, na hora de resolver aqui, o mínimo múltiplo comum entre 9, 18 e 1 é 18. Dá para ver, porque é o maior divisor o MMC é o máximo, é o mínimo múltiplo comum dos três. É o menor número, né? Múltiplo dos três ao mesmo tempo. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 4, 8. 18 por 18 dá 1 vezes 5, 5. 18 por 1, 18 vezes 3, 54. Então, 8 mais 5, 13. 13 menos 54 dá menos 41 sobre 18. Correto? Vamos voltar lá agora. Conseguem ver, né? Agora a gente vai ver a multiplicação e divisão entre números reais. Antes da gente ver certinho os exemplos, eu quero relembrar vocês essas regrinhas, né, que vocês aprenderam no início do Ensino Fundamental 2, que são as regrinhas de sinais. Porque como dentro do conjunto dos números reais a gente tem números positivos e negativos, a gente precisa de saber operar com essas regras. Então, como eu falei, gente, a maneira certa de ler isso aqui não é mais com mais, não. Mais vezes mais continua mais e menos vezes menos continua mais. Quando os sinais são iguais, fica positivo isso na multiplicação e na divisão. Aqui na divisão a mesma coisa. E quando os sinais são diferentes, fica negativo na multiplicação e na divisão. Agora aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Bem simples, só para a gente recordar. Ó, menos 8 vezes menos 20 vai ficar positivo, não precisa de colocar o sinal, pode ficar só o número 160. Agora, menos 140 dividido por 7, como é um negativo e um positivo, né? A gente faz menos dividido por mais, dá menos, e 140 por 7 dá 20. Quando tem a multiplicação de duas frações, a gente precisa de multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, né? Então, vai ficar 1 vezes 3, 3, 5 vezes 8, 40. Aí ficou aqui 3 sobre 40. Não simplifica porque não precisa, não tem necessidade, não dá para simplificar. A divisão, gente, a gente sabe que as operações são inversas. Por exemplo, a multiplicação é inversa da divisão. A adição é inversa da subtração. O que uma faz, a outra desfaz. Então, aqui na divisão de fração, como elas são inversas, a gente vai repetir a primeira fração, quando tiver uma divisão de frações. E ao invés de dividir, vai multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração era 3/6, vai ficar 6/3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 6, 12, e 5 vezes 3, 15. Simplificando por 3, fica 4/5. E aqui eu coloquei dois exemplos, né, sem resolver, para a gente fazer agora, só para relembrar. Né? 1,44 dividido por 0,6 e 3,2 dividido por 1 vezes 1,5. Bom. Aqui, gente. 1,44 dividido é 0,6? É. Por 0,6. O número 1,44, ele tem duas casas decimais. Já o número 0,6 tem uma só. Antes de eu tirar a vírgula para fazer a divisão normalmente, eu preciso de eliminar, né? Desculpa, antes de eliminar a vírgula, eu preciso de igualar as casas decimais. Então, aqui está faltando uma casa decimal. Vou ter que acrescentar um zero aqui, para ficar 2 e 2. Então, vai ficar 144 dividido por 60. E agora, gente, vai fazer a divisão normalmente, ó. 144 por 60 dá 2 vezes. 2 vezes 60 é 120, sobra 24. Abaixo zero e coloca vírgula. 240 por 60 dá 4. Sobra nada. Certo? Então, dá 2,4.
E a outra? Três vírgula dois vezes 1,5. A gente vai multiplicar normalmente, né? A gente vai multiplicar normalmente. E no final a gente vai acrescentar a quantidade de casas decimais. Então, ó, 5 vezes 2, 10. Vai. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Somando, a gente tem 480. Só que aqui tem uma casa decimal e aqui também. Então, vai ter duas casas decimais, que dá 4,8, né? Fizemos esses exemplos. Aí agora, a gente vai passar para a próxima página. Esses aqui, eu gostaria que depois vocês tentassem resolver. Só vou dar uma dica, tá? A gente tem aqui 8/3 mais 0,24 vezes 2/6 menos 8 dividido por 3/4. Lembre que numa expressão numérica, a gente tem que primeiro resolver multiplicação e divisão para depois, né, a gente poder resolver as outras. Então, vocês vão ter que resolver primeiro essa multiplicação, depois essa divisão. Lembrando que para resolver essa multiplicação, vocês vão precisar de transformar o número decimal para fração, ou a fração para decimal. Mas é melhor o decimal para fração. E a mesma coisa aqui embaixo, resolver primeiro essa divisão, depois essa multiplicação, para depois resolver o todo. Tá bom, gente? Não vou fazer agora não, depois eu dou a resposta, tá, para vocês. Agora a gente vai resolver alguns exemplos de mais, assim, voltados, mais contextualizados, né? Dentro de toda essa questão que foi trabalhada hoje, mas mais contextualizados que podem, cara, ser cobrados numa prova do ITS. Então, essa primeira parte mais técnica, né? De regras que vocês precisam de saber. Olha bem, gente. Essa pergunta, a resposta desse exercício é uma resposta simples, mas muita gente erra, tá? Muita gente erra. Falta de atenção mesmo. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção antes de responder, né? Ó, quantos números inteiros existem no intervalo vermelho? O intervalo vermelho é do menos 8/3 até o 3,1415. Deixa eu fazer aqui no quadro, que eu vou pedir alguém para dar uma ideia. Gosto de interagir com vocês. Estou achando essa aula muito difícil, muito diferente, né? A vida toda trabalhando, olhando para os alunos, né, da reação deles. E é complicado. Vamos lá. Aqui tem 0. Aqui tem 3,1415. Intervalo vermelho. Vou fazer de azul aqui. Vamos lá, gente. Quem pode dar uma ideia aí pra gente? Vamos lá? 9. Quem tá falando? 9. Daniel. Daniel, o que você pensou para responder, para já me dar a resposta? Por causa que, como são números inteiros, a gente vai considerar todos aqueles que têm vírgula. E entre o 0 e o menos 8 tem 7. E entre o 0 e o 3 tem 2. 7 mais 2, 9. Só que aqui, eu não sei, eu nem fiz ainda, nem resolvi. Vou resolver agora com vocês. Não é menos 8, é menos 8/3. Então, para a gente saber ainda quantos números tem, eu acho que você até fez certo, mas você falou menos 8, né? A gente tem que encontrar que número decimal é representado por essa fração. Na hora que você divide 8 por 3, vai dar quanto a resposta? Dá menos 2,6, não é isso? Uma dízima. Menos 2,666. Certo? Então, de inteiros, a gente tem aqui o menos 1, o 0, né, gente? O 1, o 2 e o 3. Não. A resposta, né, que você falou não coincide, não.
Porque você considerou menos 8, mas é menos 8 terços, ok? Então, gente, quantos números inteiros nós temos nesse intervalo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Correto, gente? Deu para entender? O 2 não conta, não? Ok, vamos Porque voltar lá. ali vai ficar 2,6. Aí tem o 2,6 e o 2 antes. Ô, gente, eu esqueci do menos 2, não é mesmo? Alguém falou aí, ó, menos 2,6, que para lá é o menos 3. Isso, beleza. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. Esqueci de colocar o menos 2, tá? Perdão. Vamos lá agora. Próximo exemplo. Aqui. Pronto, todo mundo tá vendo, né? O segundo exemplo, ó. Em uma prova de corrida de 100 metros, o tempo do segundo colocado foi de 33 milésimos de segundo, maior que o tempo do primeiro. O registro desse tempo em segundos é... Gente, essa daqui eu nem vou tirar a tela para a gente ir para o quadro, não. Por quê? Porque é só questão de relacionar 33 milésimos de segundo com os números que estão aqui. Eu falei para vocês, né, que às vezes, dentro de um exercício às vezes mais complicado, exige que vocês façam essa relação entre o número escrito, usando símbolos, e o número por extenso. Quem pode responder para mim? 33 milésimos. Qual a alternativa? A D. A D, porque tem 3 casas decimais, correto? Vamos continuar. Esse aqui agora, ó, exemplo 3. Observe os pontos M, N, O, P e Q marcados na reta numérica abaixo, que está dividida em segmentos de mesma medida. Essa informação é importante, né? O número real menos 1,5, menos 1,5, está representado por qual letra? Essa daí também a gente não precisa de ir lá para o quadro, não. Eu acho que não. Vamos ver se a gente consegue fazer por aqui. Como que a gente vai descobrir, gente? Vamos lá. Quanto mede cada espaço desse aqui, ó, que eu tô destacando para vocês? Eles têm a mesma medida. Como a gente faz para descobrir? A gente tem 2 números de referência, do menos 4,5 até o 6, correto? Se a gente andar do menos 4,5 até o 6, a gente vai andar 10,5 ao todo, concordam, gente? Do menos 4,5 ao 0, a gente anda 4,5, e do 0 ao 6, a gente anda 6. Então, juntando, dá 10,5. Eu tenho que descobrir agora quantos intervalos tem. A gente não conta as marcações aqui, sim, não, ó. A gente conta os intervalos. Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo, gente? 14 intervalos. E agora, como é que a gente faz para descobrir quanto mede cada intervalo desse? Alguém pode falar para mim? Dividindo 14. Dividir o que por 14? O 10. Isso aí, a distância total. 10 dividido por 10,5, né? 10,5 10,5. 14. Alguém pode fazer aí pra gente? Vamos fazer lá no quadro? Ó. 10,5 dividido por 14. Então, a gente vai igualar as casas decimais para poder fazer a divisão. Vou acrescentar um zero aqui, vai ficar 105 dividido por 140, correto? Então, 105 não dá para dividir por 140. Então, a gente vai ter que fazer o quê?
vai ter que acrescentar um zero aqui, 0, agora, que número vezes 140 fica próximo de 1050? Eu acho que é o 7. Vamos lá. Testar aqui. Isso mesmo. 7. Aí vai sobrar aqui 70. Certo, gente? Aí 700 dividido por 140 dá 5. Esse é o tipo de conta que a gente acha que nunca vai terminar o cálculo, né? Vai dar um número muito grande e deu 0,75. Então, a gente vai voltar lá agora e vai analisar. Né? Eu quero saber o 1,5. Se deu 0,75, gente, a cada... Só um momento. Aqui. Peguei a tela errada. Cada intervalo desse é 0,75. A cada 2 dá 1,5, né? Então, aqui, ó, andei 2, andei 1,5 para cá. Vim para o menos 3. Vim para o menos 1,5 agora. Vim para o 0. Aqui é o 0. Aqui é o 0, tá? Só que ele quer saber onde está o menos 1,5. Então, já até passei para você que era 1,5. Vamos voltar, ó. Do menos 4,5, eu andei 2 aqui, ó. Cheguei no menos 3. E do menos 3, eu andei mais 2 intervalos e cheguei no menos 1,5. Então, a resposta vai ser o O. Letra O, tá? Letra C. Entendido aí, gente? Vamos para a próxima. Sim. Pode falar. Uma fábrica produz balas que são vendidas em caixas com 120 pacotes, sendo que cada pacote contém 12 balas e cada caixa é vendida por R$ 144. Qual é o preço unitário dessa bala? Gente, como quer saber o preço unitário, a gente precisa descobrir primeiro quantas balas tem, né? Depois é só dividir o valor pelo total de balas, né? Então, vamos lá. Novamente, uma fábrica produz balas vendidas em caixas com 120 pacotes. Cada pacote tem 12 balas. Então, a gente tem que descobrir... A gente tem o preço da caixa, que é R$ 144, certo? E na caixa tem 120 pacotes com 12 balas. Então, a gente vai fazer 120 vezes 12 para descobrir o total de balas. Vou fazer aqui. 120 vezes 12 dá 1.440 balas. E agora a gente vai descobrir o preço unitário de cada bala. R$ 144,00 dividido por 1.440. Acrescento o zero, coloco o zero e a vírgula aqui. 1.440 por 1.440, 0,1. Gente, agora muito cuidado, 0,1. Como que a gente lê isso em reais? Fala alguém para mim. É 1 centavo? 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. Beleza. Letra A, né? Deixa eu ver aqui. Falta quanto tempo, gente, para nossa aula acabar? Olha aí para mim. É o último exemplo. Acho que dá tempo de fazer sim, tá? Ó, em um laticínio, são produzidos semanalmente... Falta 3 minutos. Falta 2 minutos. Vão acelerar para dar tempo. Se não der, depois eu resolvo no grupo. Ó, em um laticínio, são produzidos semanalmente 98 quilos de queijo fresco e 17 quilos de manteiga. Para a produção de 1 quilo de manteiga, são usados 25 litros de leite. Então, primeira coisa, se produz 17 quilos de manteiga, então eu vou multiplicar 17 vezes 25. Isso aqui é a manteiga, para saber quantos litros eu preciso. E para a produção de 1 quilo de queijo, são usados 10 litros de leite. Se produziu 98 quilos de queijo, 98 vezes 10. Multiplicando 25 por 17, dá, confere aí, 425. E 98 por 10, só acrescentar um zero, 980 litros.
Em uma determinada semana, esse laticínio serão produzidos 105 litros de leite, serão utilizados 105 litros de leite que tem estocado, e a quantidade de leite que falta para a produção semanal será comprada por 1,15 litro. Então, a produção semanal é só a gente somar 980 mais 425, que vai dar um total de 1.405 litros de leite. Eles vão precisar para produzir aquela quantidade de manteiga, aquela quantidade de queijo. Tirando o que eles já têm, que é 105, eles vão ter que adquirir 1.300 litros de leite, vezes 1,15 o litro. Então, gente, por que eu coloquei esse problema aqui? Deixa eu tirar a tela que eu deixei para a gente poder, para eu anotar as informações. Por que eu coloquei esse problema aqui? Porque é um problema que envolve só operações básicas, né, com números reais, só que é um problema que, se você não lê direitinho as informações, você acaba resolvendo errado. Então, recapitulando, 17 quilos de manteiga, cada quilo de manteiga gasta 25 litros de leite. Multipliquei e deu essa quantidade. 98 quilos de queijo, cada quilo de queijo, 10 litros de leite. Multipliquei e deu essa quantidade. Somei as duas quantidades, deu 1.405. Diminuí a quantidade que já tinha no laticínio, ficou 1.300. Multipliquei por 1,15. Então, agora deu R$1.495. Tem essa opção lá? Tem. Acho que é a letra A, pelo que eu vi aqui. Gente, olha bem, agora tá faltando pouco tempo, né, para nossa aula acabar. Eu gostaria de agradecer, falar para vocês, como eu disse no início, que para mim também está sendo novo, pedir desculpa a vocês se algo não ficou do agrado, a gente vai tentar melhorar. Eu estou à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no WhatsApp, vou tentar ajudar vocês, não deixem de estudar. E outra coisa, vou mandar agora no grupo de vocês uma lista para vocês tentarem resolver. Na próxima semana, a gente vai resolver alguns, os mais complicados da lista, não todos. Então, resolvam todos, tirem as dúvidas de vocês. Na próxima aula, uns 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos do início, vai ser para vocês tirarem dúvidas dos exercícios. Ok? Manda um oi aí para mim, se vocês gostaram. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, fiquem bem, tá? Valeu. Alô? Alô? Como é que faz agora para entrar na... Pode falar, tô ouvindo. Como é que faz agora para entrar na aula de português? A professora já Eu tô tá achando... no grupo lá, eu acho. Aparece aí. Tem o link lá. Tá? Tchauzinho. Eu tô gente. achando que vai direto. Vou colocar lá para Eu vocês também. agora a lista. Colocou um link lá no